Existe uma frase de Jesus que aparece em 4 evangelhos diferentes e que a igreja passou 2000 anos tentando te fazer esquecer o que ela realmente significa. Ele disse: "Meu reino não é deste mundo." Todo cristão já ouviu isso. A maioria interpreta como uma promessa do paraíso, uma metáfora sobre vida após a morte. Mas os discípulos que estavam na sala entenderam outra coisa. Entenderam que Jesus estava descrevendo uma arquitetura, um sistema, uma prisão que tem dono. E esse dono não é quem te ensinaram que era. Neste vídeo, você vai descobrir o que Jesus sabia sobre o Criador desta realidade. Vai entender por que os textos que explicam isso foram destruídos no século IV. E no final, você vai saber exatamente o que fazer com esse conhecimento, porque ele não serve de nada se ficar só na cabeça. Mas antes de chegarmos lá, existe uma pergunta que os escribas do Vaticano fizeram tudo para que você nunca formulasse: se Deus é perfeito, por que o mundo é assim? Em 2001, pesquisadores da Universidade de Stanford publicaram uma análise comparativa de 230 manuscritos do primeiro e segundo século da Era Comum. O estudo mapeou a distribuição geográfica de textos cristãos antes do Concílio de Nicéia, em 325 d.C. O resultado foi desconcertante. Menos de 12% do total de textos em circulação naquele período foram incluídos no cânone bíblico que chegou até nós. Os outros 88% foram classificados como apócrifos, palavra grega que significa oculto, não falso. 88%. Imagine que alguém filtra um arquivo de 1000 documentos e te entrega 120. E te diz: esses são os únicos que importam. Você leria os 120 com confiança total? Ou ficaria curioso sobre o que está nos outros 880? Em 1945, um camponês egípcio chamado Mohammed Ali al-Saman cavou a terra perto de Nag Hammadi, no Alto Egito, atrás de fertilizante natural. Ele encontrou um jarro de barro lacrado. Dentro, 13 códices de papiro, 52 textos. Alguns tinham sido escritos em cópita no século IV, mas eram traduções de originais gregos do século I e II. Entre eles estava o Evangelho de Tomé, o Apócrifo de João, a Sabedoria de Jesus Cristo, e textos que descrevem, em detalhe, uma cosmologia que Jesus ensinava em privado e que não existe no Novo Testamento que você conhece. O que esses textos dizem sobre a realidade que habitamos não é reconfortante, mas é coerente com algo que qualquer pessoa que já olhou honestamente para o mundo sente, em algum momento, sem conseguir nomear. No Apócrifo de João, um texto gnóstico do segundo século que sobreviveu em 4 cópias separadas nos manuscritos de Nag Hammadi, existe um conceito central chamado, em grego, de demiurgos, o demiurgo. A palavra vem do grego demios, que significa do povo, e ergon, que significa trabalho. Era o termo que Platão usou no Timeu, no século V a.C., para descrever o artesão cósmico, o ser que moldou o mundo físico usando uma matéria já existente. Não criou do nada. Trabalhou com o que havia. Os gnósticos pegaram esse conceito de Platão e foram mais longe. No Apócrifo de João, o demiurgo não é apenas um artesão. Ele é um ser que emergiu de uma emanação imperfeita do pleroma, a plenitude divina, e que, ao se ver sozinho no vazio, cometeu o maior erro da história cósmica. Acreditou que era o único ser existente. E então declarou em voz alta: "Eu sou um Deus ciumento, e não há outro Deus além de mim." Essa frase existe na Bíblia. Está no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 5, e no Deuteronômio, e no Josué. Os gnósticos leram essa frase e fizeram uma pergunta que ninguém na tradição oficial queria responder.
Por que um Deus verdadeiramente supremo precisaria dizer que é ciumento? Por que um ser perfeito e infinito sentiria necessidade de afirmar que não há outro além dele? Um ser que realmente fosse o único Deus de toda a existência não precisaria defender essa posição. Só alguém inseguro de sua própria onipotência faz isso. Os gnósticos chamavam esse ser de Yaldabaoth. Em aramaico, o nome significa filho do caos. E diziam que foi ele quem construiu o mundo material. Não como presente, mas como gaiola. Percebe onde isso converge com o que Jesus disse? No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31, ele usa uma expressão que aparece 3 vezes no mesmo evangelho: o príncipe deste mundo. Em grego, o archon tou kosmou toutou, o arquetípico governante deste cosmos, archon. A mesma palavra que os gnósticos usavam para descrever os guardiões das esferas celestes, os administradores do sistema material criado pelo demiurgo. Jesus não estava usando uma metáfora poética. Estava usando terminologia técnica que seus ouvintes mais próximos reconheciam. E o que ele disse sobre esse arquetípico governante é perturbador na sua precisão. O príncipe deste mundo será lançado fora. E depois, o príncipe deste mundo já foi julgado. Já foi julgado. Não vai ser julgado no futuro. Já está condenado. Mas ainda governa. Como é possível que um ser já condenado continue no controle? Os gnósticos tinham uma resposta para isso. O demiurgo mantém o controle porque a maioria dos seres humanos não sabe que está dentro do sistema. E sem saber que está preso, ninguém procura a saída. No Evangelho de Tomé, que muitos acadêmicos hoje consideram tão antigo quanto o Evangelho de Marcos, Jesus diz, no Logion 3, se os que vos guiam dizem, vede, o reino está no céu, então os pássaros do céu irão antes de vós. Se eles dizem, está no mar, então os peixes irão antes de vós. Mas o reino está dentro de vós e está fora de vós. Dentro e fora. Não acima, não depois da morte, não em outro lugar. No Logion 113, os discípulos perguntam quando o reino vai chegar. Jesus responde, ele não vai chegar quando esperado. Não vão dizer, vede, está aqui, ou está lá. O reino do Pai está espalhado pela terra, e os homens não o veem. Já está aqui, e os homens não veem. Por que não veem? Os textos gnósticos têm uma resposta precisa para isso. No apócrifo de João, o demiurgo e seus arcons inseriram no ser humano algo chamado heimarmene, em grego, destino compulsório. Uma programação, um conjunto de reações automáticas, desejos e medos que mantém a consciência ocupada com o nível mais denso da realidade, sem nunca olhar para cima. Os budistas chamam de samsara, os hindus de Maya. Os gnósticos chamavam de o véu do esquecimento. Mas não era apenas metáfora, era descrição de mecanismo. No ano 325 da Era Comum, o imperador Constantino convocou 318 bispos para a cidade de Niceia, na atual Turquia. O objetivo declarado era resolver disputas teológicas sobre a natureza de Cristo. O objetivo real era mais prático: unificar a doutrina de um império que estava se fragmentando. Não era ignorância. Quem controlava a narrativa sobre o divino controlava a obediência de milhões de pessoas. As decisões tomadas em Niceia incluíam quais textos seriam considerados sagrados e quais seriam destruídos. Nos 50 anos seguintes, bispos em todo o Mediterrâneo queimaram bibliotecas inteiras de textos cristãos alternativos. Em Alexandria, em Cartago, em Antioquia. O que era um movimento espiritual diverso, com pelo menos 12 correntes de pensamento distintas e conflitantes, foi padronizado em uma única versão aprovada pelo Estado. O que era o gnosis, conhecimento direto, experiência viva do divino,
virou fé cega em autoridade institucional. O que Jesus chamava de o reino dentro de vós virou algo que você só acessa através de intermediários autorizados, em prédios específicos, em horários determinados, mediado por pessoas com títulos conferidos por outras pessoas com títulos. A substituição foi perfeita. Tão perfeita que, 17 séculos depois, a maioria das pessoas nem sabe que houve substituição. E é exatamente por isso que a pergunta do início faz sentido agora. Se Deus é perfeito, por que o mundo é assim? A resposta gnóstica não é niilismo. Não é que tudo é uma ilusão e nada importa. É mais específica. Este mundo foi construído por um ser que não é a fonte última da existência, que tem poder real dentro de seu domínio, mas que está separado do pleroma, da totalidade divina original, e que mantém sua posição mantendo os seres dentro dele inconscientes de sua própria origem. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Se já estivéssemos livres, a promessa de libertação não faria sentido. A frase pressupõe uma prisão, e a prisão que os gnósticos identificavam não era de tijolos e grades, era de ignorância sobre a própria natureza. No Evangelho de Filipe, outro texto de Nag Hammadi, está escrito: A ignorância é a mãe de todos os males. Não o pecado, não a fraqueza da carne, a ignorância. Porque um ser que conhece sua origem não pode ser mantido preso pelo esquecimento. O que sobreviveu às fogueiras de Nicéia sobreviveu por razões específicas. Os textos de Nag Hammadi foram enterrados por monges do mosteiro de São Pacômio, provavelmente em 367 d.C., quando o bispo Atanásio de Alexandria emitiu sua famosa Carta de Páscoa, ordenando a destruição de todos os textos não canônicos. Alguém os colocou num jarro, os lacrou e os enterrou no deserto. Esse alguém sabia que estava fazendo algo que poderia custar sua vida, e ainda assim fez. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos entre 1947 e 1956, nas cavernas de Qumran, preservaram outro fragmento do mesmo mosaico. Textos judaicos do primeiro século que mostram um campo espiritual muito mais rico e conflitante do que a narrativa oficial admite. Uma comunidade que vivia em separação do Templo de Jerusalém porque acreditava que a instituição religiosa oficial havia se corrompido. O conhecimento sobreviveu porque sempre há quem se recuse a deixá-lo morrer. Então, o que você faz com isso agora? Existe uma instrução prática que aparece repetidamente nos textos gnósticos e que está presente também nos evangelhos canônicos, geralmente ignorada porque parece abstrata demais para aplicar. No Evangelhos de Tomé, Logion 70. Se você traz à existência o que está dentro de você, o que você tem vai salvá-lo. Se você não tem isso dentro de você, o que você não tem vai matá-lo. Não é metáfora de produtividade, é descrição de processo. O ponto de partida é a pergunta que os gnósticos chamavam de anamnesis, recordação. Em grego, anamnesis significa literalmente o oposto do esquecimento. Platão usava a mesma palavra para descrever o processo pelo qual a alma recorda o que sabia antes de encarnar. Na prática, isso começa com uma pergunta que parece simples, mas que a maioria das pessoas nunca faz com seriedade. Quem está percebendo tudo isso? Não o que você pensa, não o que você sente, não o que você acredita. Quem está por trás de tudo isso, observando? Esse observador não tem nome, não tem história, não tem as opiniões que você defende em conversas. Ele simplesmente está ali. Os gnósticos chamavam isso de a centelha divina, pneuma, em grego.
O sopro, o fragmento do pleroma que existe dentro de cada ser humano e que não pode ser destruído pelo demiurgo porque não pertence ao seu domínio. Você não precisa aceitar a cosmologia completa para testar isso. Basta parar por um momento e perguntar: quem está aqui agora? O silêncio que aparece antes de qualquer resposta. Esse silêncio é o que os textos estão apontando. Jesus disse no Evangelho de Tomé, Logion 2: aquele que busca não deve parar de buscar até encontrar. Quando encontrar, ficará perturbado. Quando ficar perturbado, ficará maravilhado. E reinará sobre o todo. Perturbado primeiro, maravilhado depois. Esse vídeo provavelmente perturbou alguma coisa. Talvez crenças que você carregava há muito tempo. Talvez uma imagem de Deus que foi construída por outras pessoas e que você nunca examinou de perto. Isso é exatamente o ponto. Não porque perturbação seja um fim em si mesma, mas porque ela é o sinal de que algo real foi tocado. O sistema prefere que você fique dentro das perguntas permitidas. As perguntas proibidas são as que realmente abrem portas. O conhecimento gnóstico não é uma religião alternativa para trocar por outra. É um convite para examinar a estrutura por baixo de todas as religiões. Para perguntar: quem me ensinou isso? Por que foi ensinado dessa forma? O que estaria diferente se eu soubesse o que havia nos outros 88%? 2 milênios atrás, alguém enterrou esses textos no deserto para que chegassem até você. Eles chegaram. O próximo passo é seu. Se este vídeo mudou a forma como você vê a realidade que te foi entregue, o próximo vai te mostrar o que os textos de Nag Hammadi dizem sobre como o demiurgo usa o tempo, o esquecimento e o ciclo de reencarnação para manter a consciência dentro do sistema. E o que Jesus ensinou sobre como interromper esse ciclo.